os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia a você que me acompanha nas redes sociais, por esse canal do YouTube. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão da liturgia da palavra. Hoje, dia 19 de março, dia de São José. Que esse padroeiro universal da igreja possa, neste dia, durante toda esta crise sanitária, essa crise mundial que nós estamos vivendo, que ele possa, como patrono da igreja, possa vir em auxílio também de todos os seus filhos, porque, querendo ou não, somos também filhos adotivos, como Jesus, somos filhos adotivos de São José. Que ele então possa conduzir a igreja, as decisões da igreja, neste período de tanta urgência e de tanto temor que o mundo todo está passando, também inclusive no interior da igreja. Nós estamos ouvindo muitas notícias e, de fato, nós não devemos temer, não devemos ter medo, devemos ter fé. Antes da reflexão da palavra, eu gostaria de dirigir umas palavras a vocês, relembrando 2 semanas atrás, quando no segundo domingo da Quaresma, nós ouvimos de Jesus o Evangelho da Transfiguração. E nós sabemos que o contexto da Transfiguração se dá quando Jesus decide contar aos apóstolos que ele vai estar sendo conduzido para Jerusalém, ali vai morrer, ser crucificado, ser rejeitado, crucificado e morto, mas que ressuscitará no 3º dia. E que então, como que num lusco-fusco, ele mostra a ressurreição. Porém, ele diz aos apóstolos: é necessário passar pela cruz, é necessário passar pelo Calvário, é necessário passar pelo sofrimento para podermos alcançar a ressurreição. E eu dizia ao povo: não é que nós vamos buscar a cruz, não é que nós vamos buscar o sofrimento, mas quando ela se apresenta, nós também não podemos fugir dela, não podemos renegar a cruz, não podemos renegar também o Cristo crucificado. E agora é o momento de nós abraçarmos a cruz que se apresenta para tantos católicos que estão até mesmo impedidos, impossibilitados de participar das celebrações, que nós possamos então acolher todas esse sofrimento, essa cruz que se apresenta por causa do Covid-19, que nós possamos também acolher e saber viver este momento, queridos irmãos e irmãs, viver este momento na serenidade e na presença do Cristo crucificado e ressuscitado. Pois bem, então vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho tirado de Mateus, a genealogia de Jesus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia que nós vamos ouvir
na internet, nas redes sociais, muitas mensagens sobre São José. Mas o que me chama a atenção diante deste evangelho, no contexto que nós estamos vivendo, é justamente essa justiça de José que supera a justiça dos homens. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas se aproveitarão da situação, da circunstância para enriquecer ilicitamente à custa dos pobres. Isso não é justiça, você vai me desculpar, mas a justiça de Deus vai além disso. A justiça de Deus olha para fora de si. A justiça de São José, esse homem que é justo, ele olha para além da sua moral, para além da sua ética, para além da sua necessidade. Diz o Evangelho que Maria ficou grávida antes deles viverem juntos. José poderia, pela lei dos homens, pela lei do seu tempo, pela lei dos judeus, abandonar Maria, pois não era ele que tinha engravidado Nossa Senhora. E se ele tivesse feito isso, Jesus não teria nascido pela obra de Nossa Senhora, pela gravidez de Nossa Senhora, porque ela teria com certeza sido apedrejada. Jesus então olha para além da sua necessidade, para além da sua moral, para além do seu eu. Ele olha para Maria e olha a circunstância, acredita que Maria está grávida do Espírito Santo e vê além. Hoje, nesse mundo que nós estamos, nessa atual circunstância, as pessoas estão aproveitando da situação para olhar para si mesmos. Nós temos que olhar para o mundo ao nosso redor e perceber que nós temos tudo para tirar uma grande lição dessa praga que está aí, dessa peste que está aí. Nós podemos ir além da justiça humana, podemos ir além do nosso eu. Gente enchendo as casas com comida, gente que está deixando faltar comida para os outros, álcool em gel para os outros, abusando do preço do álcool. Meu Deus, aonde nós vamos parar? Essa não é a justiça de Deus. Isso não é aquilo que Jesus quer de cada um de nós. Esse é o primeiro ponto que nós devemos refletir sobre isso. Se tudo isso está acontecendo, será que não é por causa do egoísmo humano que tudo isso está acontecendo? E mesmo assim nós continuamos egoístas, estamos usando a circunstância para ser ainda mais egoístas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o anjo diz: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. E quando José acordou, ele fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado. Nós não devemos ter medo das circunstâncias. O medo gera pânico, gera pavor, gera incerteza, gera insegurança, gera falta de fé. E o que mais nós precisamos ter nesse momento é uma fé. Aqueles tantos que estão dando sua vida para aliviar o sofrimento dos outros, especialmente na Europa, estes daí não perderam a fé. E nós não devemos perder a fé, não devemos perder a fé na humanidade, não devemos perder a fé na presença de Deus entre nós, não devemos perder a fé nos nossos vizinhos, nos nossos semelhantes. Nós devemos acreditar sempre, queridos irmãos e irmãs, que é apenas pela prática da justiça, da solidariedade, do amor ao próximo, da fraternidade, da partilha, é que nós conseguiremos superar essa crise. Esqueça a sua posição política um minuto nesse momento. Esqueça a sua posição social. Você que é empresário, olhe para fora de si. Veja que o outro sofre e que você terá muito mais condição de sair dessa do que aquele que está recebendo salário mínimo quando está recebendo salário mínimo. Hoje eu fiquei sabendo, estou muito triste, fiquei sabendo que já muitas pessoas foram mandadas embora por conta dessa crise, já foram mandadas embora para suas casas e sem direitos, sem saber o que vai ser do futuro. Que nós possamos olhar todas essas situações e perceber de fato o que Deus quer de nós nesse momento. Essa é a grande pergunta que nós devemos nos fazer. Que São José, então, que é o padroeiro universal da igreja, possa unir cada vez mais
todos nós, nesse momento de crise. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um beijo a você, fique com Deus, fique bem. Juízo, fique em casa. Se você está no grupo de risco, você tem mais de 60 anos, fique em casa. Faça desse momento um momento de retiro espiritual. Reze por essas circunstâncias. Um beijo. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.